Bom dia a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem online. Eu estava lembrando que essa foi talvez uma das primeiras casas espíritas a transmitir ao vivo palestras. Isso nem existia, gravava, colocava no site e a gente podia assistir depois, já era uma novidade. Mas quando começou a transmitir ao vivo foi uma novidade muito grande. Então a gente fica muito feliz de saber que não só temos a assistência das pessoas que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo no mundo espiritual, no outro plano da vida, que estão aqui também, e aqueles que nos assistem online. A Gleides comentou que vamos falar hoje sobre uma passagem evangélica, que no Evangelho segundo o Espiritismo encontra-se no capítulo 8, intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Eu gosto sempre de lembrar do Sermão da Montanha, onde Jesus apresentou o seu código moral, o código de conduta para todos aqueles que pretendessem buscar a evolução espiritual, que é o sermão das bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças é essa. E essas bem-aventuranças são muito bem narradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e no versículo 8 nós temos essa bem-aventurança que é o tema da nossa conversa de hoje. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Meu pai gostava muito de seguir uma técnica do Honório Abreu, de Belo Horizonte, que analisava palavra por palavra e procurava retirar o espírito da letra. Ele gostava muito de falar sobre isso e aprendi muito desde criança a fazer essa interpretação. E é impressionante como uma pequena frase, bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Seria possível falarmos um dia inteiro sobre cada palavra dessa, mas nós vamos nos deter no sentido da verdadeira pureza, porque seriam bem-aventurados os que têm puro o coração, e o que é ver a Deus. Essas duas afirmações. A verdadeira pureza, nesse capítulo, Allan Kardec, e com a colaboração dos espíritos amigos que orientam na codificação, ele vai discorrer sobre todos os aspectos da verdadeira pureza, que envolve a pureza de sentimentos, de pensamentos e de palavras. Então, a verdadeira pureza ela tem que contemplar esses três aspectos: os sentimentos, os pensamentos e as palavras. E quando Jesus falava aos seus discípulos, ele falava em aramaico, era uma língua muito simples, que era a língua popular daquela época. Mas alguns dos seus discípulos, como Mateus, eram muito cultos e vieram com a missão de transformar os seus ensinos de uma forma mais completa, em linguagem mais profunda, que pudesse ganhar o mundo. E a língua que se falava do ponto de vista culto era o grego. Então, muitas vezes a tradução para o grego alterava ou mudava um pouquinho o sentido para quem lia, mas nós temos que resgatar o espírito da letra, o que era a essência da mensagem de Jesus quando trazia a sua lei moral. Ele diz, bem-aventurados os que têm puro coração. O coração ganhou o sentido do sentimento, a pureza de sentimento. A sede do sentimento está na alma, está no espírito, mas nós utilizamos essa metáfora do coração para dizer que é a sede do sentimento. Não vamos falar aqui sobre os centros de energia que o nosso perispírito tem, mas na doutrina espírita podemos aprofundar bastante o entendimento de por que se utiliza o coração como
símbolo do sentimento. Então, ter a pureza de coração nada mais é do que ter a pureza de sentimentos. Nós procurarmos eliminar aquelas coisas que tornam o nosso sentimento impuro, ou seja, fora daquilo que seja a essência que Jesus coloca como pureza. Nós temos 4 coisinhas que perturbam muito o nosso sentimento: o ressentimento, a culpa, a incerteza e o medo. O ressentimento, o que ele é? Ele é uma mágoa pelas ações alheias. O ressentimento é quando alguém faz alguma coisa e nós nos sentimos magoados. A culpa é a mágoa quando nós fazemos alguma coisa para os outros e sentimos que aquilo não foi bom. Então, o ressentimento, alguém agiu de uma forma que nos magoou. E a culpa, nós agimos de uma forma que percebemos que magoou. A incerteza é quando nós sentimos que não compreendemos muito bem os mecanismos divinos, e isso abala a nossa fé. Quando nós ficamos inseguros, nós temos dúvida se aquilo tudo a gente merece. E aí nós desequilibramos os nossos sentimentos, sentimos assim um senso de injustiça e chegamos mesmo a acreditar que talvez nesse caso comigo Deus tenha dado uma distraída e acabou que fez alguma coisa que eu não merecia. Essa é a incerteza. Isso desequilibra o nosso sentimento. E a outra é o medo. O medo é a nossa insegurança em relação à nossa capacidade de enfrentar os desafios. Ele é bem próximo da incerteza. A incerteza é quando a gente tem uma certa dúvida se Deus sabe o que está fazendo. A gente pensa isso às vezes, a gente assusta e fala, será? E o medo é o contrário. Eu sei que aquilo tem que ser feito, mas será que eu dou conta? Será que eu estou preparado? Então, essas coisas, esses sentimentos, o ressentimento, a culpa, a incerteza e o medo, tiram a pureza de sentimentos, nos desequilibram do ponto de vista vibratório. E essa pureza de coração, para que a gente consiga enfrentar o ressentimento, a culpa, a incerteza e o medo, nós temos que cultivar 2 coisas extremamente importantes e difíceis. Uma delas é a simplicidade, é nos despojarmos da vaidade, da preocupação de colocar os holofotes em cima de nós. A simplicidade nos tira esse peso das costas e nos faz não nos preocupar com o que estão pensando de nós. E a outra atitude é a humildade, é a gente não priorizar atender às nossas vontades, é a gente não ser egoísta, é a gente tirar o foco, não só os holofotes para que os outros vejam, mas a gente lutar para vencer essa tendência que infelizmente ainda é uma das chagas que entrava o progresso da humanidade, de achar que o mundo foi feito para nós e que ele gira em torno do nosso umbigo. Isso é um problemão, e os espíritos nos dão conta de que o egoísmo associado ao orgulho, eles são as chagas que entravam o nosso progresso. Então a pureza de sentimentos passa por isso, é um dos aspectos dessa verdadeira pureza. O outro aspecto é a pureza de pensamentos. E aí, nós temos que entender que o pensamento, ele é a raiz das ações humanas. Não existe ação que não passe por um pensamento que organiza e molda essa ação. Como que isso funciona?
E nesse capítulo 8, nós vamos ver que Allan Kardec cita uma passagem em que Jesus menciona a questão do adultério como um pecado por pensamento. Aquele que desejar a mulher já cometeu pecado. Ele fala essa frase. Esse é um pecado, um deslize, uma falha na pureza de pensamento. Então vamos entender um pouco melhor isso. Como que o pensamento molda os sentimentos e de uma certa forma determina as nossas ações? Não existe ação impensada. A gente gosta muito de falar, eu agi sem pensar. Não existe ação impensada, porque a ação depende de um pensamento que orienta um comportamento e esse comportamento se traduz em ação. Nós pensamos sem perceber, mas nós pensamos. Então, o que existe não é uma ação impensada, mas sim um pensamento não moldado pelo amor. Um pensamento desequilibrado. Ele não é moldado pelo amor, pela responsabilidade, e faz nós agirmos resgatando aquele instinto animal que existe em nós. E ao invés de agirmos de uma forma que o nosso pensamento, moldado nessa pureza, no amor, na responsabilidade, nós agimos de uma forma impulsiva e instintiva e acabamos tirando esse filtro do amor que vai fazer com que a nossa ação seja uma ação que possa se enquadrar no entendimento da pureza de coração que o Mestre nos coloca. O pensamento, então, a sequência é o pensamento determina o sentimento. Se nós começamos a pensar de uma determinada forma, em uma determinada vibração, isso molda um sentimento. Nós começamos a maquinar e aí começamos a sentir para o bem e para o mal. Para o bem, nós começamos a pensar como a obra da criação é maravilhosa, como as pessoas que nos cercam nos ajudam, e isso vai desenvolvendo um sentimento de amor, de paz, de tranquilidade. Mas se nós começarmos, como diz o meu sobrinho Felipe, filho do André, se começamos a encafifar aquele pensamento obsessivo, achando que tudo está conspirando contra nós, nós vamos nos desequilibrando e esse sentimento vai se tornando impuro. E esse desequilíbrio de sentimento vai nos moldar um comportamento. Alguém vai olhar para a gente e falar, nossa, hoje ele acordou da pá virada, hoje ele está de mau humor. Olha na cara da gente, já dá para perceber que alguma coisa não está bem. Aquele sentimento vai moldando e nós começamos a agir de uma forma que demonstra que estamos desequilibrados. Então, ação impensada não existe. É um processo bem trabalhadinho e a gente trabalha ele, pode ser para o bem ou pode ser de uma forma equivocada. A gente maquina direitinho, planeja, pensa e age. E aí quando a gente age, a gente se arrepende. Aí vem a culpa. E aí nós podemos despertar no outro o ressentimento, que tira a pureza de coração. E aí a coisa toda desanda. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é resgatada, como eu disse, aquela passagem que Jesus fala do adultério por pensamento. Mas nós precisamos entender que Jesus, quando utilizava as situações do dia a dia e os conceitos que eram muito fortes naquela época em que ele aqui esteve, ele utilizava sempre algo concreto para mostrar algo abstrato, muito mais profundo. E quando ele disse sobre o adultério, é muito mais do que no sentido da infidelidade conjugal. Ele diz que aquele que pensasse
em uma coisa que ali era tido muito claramente como errado, ele já estaria maquinando, porque já entrou no processo de pensamento, sentimento, comportamento e ação. No momento em que nós permitimos pensar em algo em desacordo com a lei divina, nós já estamos começando, entre aspas, a pecar, entre aspas, a planejar fazer errado. E isso nos afasta do sentimento da pureza. Então, a traição que Jesus se refere é a traição aos compromissos espirituais que nós assumimos e que devem ser pautados pela lei do amor. Só que nós trocamos a segurança desse amor divino e desse plano que nós fizemos com responsabilidade, contando com a misericórdia divina e com o apoio de mentores espirituais e companheiros de jornada com quem iremos compartilhar nossa encarnação, nós trocamos isso por aqueles prazeres mundanos, terrenos, aquelas satisfações pessoais de curto prazo. Nós saímos do entendimento do amor espiritual, do amor divino, e passamos para aquela vida instintiva, material, do dia a dia, sem maiores preocupações e sem responsabilidade. Então Jesus, ele diz que esse adultério por pensamento é uma traição ao compromisso que nós firmamos com Deus. Ao reencarnar, nós firmamos esse compromisso de buscar o melhor dos pensamentos para moldar o melhor dos sentimentos, para ter os melhores comportamentos. Nós vamos ser perfeitos? Não, nós vamos falar um pouco mais sobre isso na sequência. Nós estamos num início de jornada rumo a essa pureza. Mas se nós não começarmos agora, quando que vai acontecer? Se a gente não tiver um pouco mais de consciência desse mecanismo, nós vamos continuar sendo adúlteros em relação aos compromissos que nós assumimos com o nosso mestre, com os nossos companheiros de jornada. Então, o pensamento, ele é a origem das ações, mas a origem do pensamento está no espírito. Não adianta nós tratarmos o pensamento como uma entidade que começa tudo. O pensamento molda o sentimento, o comportamento e as ações, mas o pensamento é uma característica do nível espiritual que nós nos encontramos. Se estamos em um nível ainda inferiorizado, os nossos pensamentos vão refletir essa inferioridade, essa impureza de coração. Se nós nos esforçarmos para crescer, para melhorar como espíritos em jornada evolutiva, nós vamos ter a possibilidade de criar pensamentos mais puros. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais nós dominamos o orgulho e o egoísmo. E com isso, nós deixamos de cultivar aqueles pensamentos que são inferiorizados, que são inferiores, que são muito mais materialistas do que espirituais, que pensam muito mais no curto prazo e nas satisfações instintivas do que no verdadeiro amor divino. E com isso, nós vamos demonstrando pelos nossos pensamentos e toda a sequência até as nossas ações, que ainda estamos bem distantes da compreensão do que é o verdadeiro amor divino. Então, esse é o grande sentido desse adultério por pensamento. Mateus cita também uma outra passagem que é trazida por Allan Kardec, nesse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde os fariseus confrontam Jesus e dizem: seus discípulos não lavam as mãos. Eles tinham que lavar as mãos porque essa é a tradição. E consideram que isso é essencial, porque se não lavar as mãos, a impureza vai entrar pelas nossas bocas. E Jesus confronta dizendo: vocês seguem as tradições, mas não cumprem as leis divinas, porque muitos de vocês não honram seus pais,
não cumprem os mandamentos, mas lavam as mãos. É muito mais fácil limpar as mãos do que os sentimentos e os pensamentos. É muito mais fácil. E Jesus diz o seguinte: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. Esse pensamento, ele é uma crítica, primeiro, à hipocrisia. Que nós não tenhamos a preocupação de exteriorizar uma pretensa pureza. Lavar as mãos não é errado, é um ato de higiene, mas é no sentido de que o mal que isso traz, ele tem uma natureza material, a natureza de preservar a nossa saúde, a nossa higiene, mas aquilo que sai da boca do homem demonstra perante Deus em que estado está o nosso espírito, em que ponto da evolução espiritual nós estamos e o real estado de pureza dos nossos corações, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Então, essa hipocrisia de lavarmos a mão sem lavarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas atitudes, isso realmente macula o homem, é isso que Jesus quis dizer. E a gente muitas vezes acha que, já que o que entra pela boca não faz mal, então vamos descuidar do nosso corpo, da nossa higiene, e isso não é verdade. Nós aprendemos que esse corpo é um instrumento bendito que o Criador nos dá, e vamos falar um pouco sobre isso até o final da nossa conversa de hoje. Mas que a verdadeira demonstração de pureza não está nas mãos lavadas, mas sim nos pensamentos purificados. Se conseguirmos isso, aí sim nós vamos ter a verdadeira demonstração perante Deus do que é a pureza. O exterior, ele não pode superar o interior. A aparência não pode ser melhor do que o interno tem que refletir no exterior. O nosso verdadeiro tesouro é o que nós amealhamos no espírito. E aí, recapitulando aquela primeira frase, bem-aventurados os que têm puro coração, falamos aqui da pureza de sentimentos, pensamentos, palavras, atitudes, porque verão a Deus. Aí nós vamos falar agora sobre essa parte. O que é ver a Deus? Qual que é a verdadeira visão de Deus? Aqui nós não estamos falando de enxergar um ser, de visão física no sentido literal. Aqueles que cultivam essa pureza de pensamento, sentimento, comportamento e ação, que nos dizeres, nessa tradução do que Jesus disse, foi traduzido como pureza de coração, mas nós já entendemos que é toda essa sequência que molda as nossas atitudes. Aqueles que cultivam essa atitude, eles se habilitam a ver Deus. A gente vê Deus em todas as coisas. Se nós olharmos ao redor, se nós olharmos para nós mesmos, para toda a obra da criação, para o universo infinito, nós vamos perceber uma inteligência suprema que é a causa primária de todas essas coisas e que os Espíritos trouxeram na codificação em O Livro dos Espíritos, na primeira questão. Essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é visível em tudo que nós olhamos ao redor, essa é a pegada, a sombra de um ser supremo que é Deus. Mas muitas vezes nós olhamos essas coisas e não entendemos muito bem o que é isso, ou ficamos procurando outras explicações. Então, uma coisa interessante é que a gente fica pensando assim: para que eu consiga ver e compreender Deus, eu preciso adquirir, acrescentar capacidades
Nós pensamos como se fosse assim praticamente uma mediunidade. Nós vamos com o tempo adquirir uma habilidade que nos permitirá ver e compreender Deus. E a frase que Jesus coloca, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí a gente descobre uma coisa muito interessante: para enxergar Deus, nós não temos que pôr nada, nós temos que tirar. Nós temos um monte de vendas nos olhos, a venda de todos aqueles entraves que atrapalham a pureza de coração, o ressentimento, a culpa, a incerteza, o medo. Para que nós nos tornemos mais puros, nós não temos que pôr coisa, nós temos que tirar. Nós temos que ir limpando os nossos espíritos dessas máculas, dessas manchas, dessas vendas. E ao nos despir dessas impurezas, a nossa visão vai aclarando, a nossa catarata espiritual vai sendo operada. E a gente passa a entender a essência de Deus. Para isso, nós temos que compreender todo o mecanismo, toda a obra da criação e o porquê das nossas relações, muitas delas difíceis. E aí, se nós conseguirmos tirar esses obstáculos, esses filtros que impedem que a gente enxergue a verdadeira essência divina, nós vamos começar a entender, tirando o filtro do orgulho, que a mágoa não se faz mais necessária. Porque se nós tirarmos o egoísmo dos nossos sentimentos e as nossas ações deixarem de ser egoístas, nós não vamos causar desgosto nos outros. Não haverá mais a mágoa. Assim como aqueles que nos agredirem ou agirem de forma irresponsável para conosco, não vão nos causar ressentimento. Só que se nós fizermos a limpeza verdadeira, nós não vamos seguir aquela máxima de perdoar e esquecer do jeito errado. A gente às vezes diz que perdoou e esqueceu a pessoa. A gente, como se diz, rifa, deleta. E aí cancela, hoje fala cancela, né? A gente cancela a pessoa. Esse não é o verdadeiro perdão e não é a verdadeira pureza de coração para acabar com o ressentimento. Então nós temos que diferenciar muito o que seja a indiferença. A indiferença é quando a gente realmente deleta a pessoa. Alguém nos agride e aí a gente se acha muito puro porque cancela a pessoa, evita o contato e está tudo resolvido. Só que isso é um filtro do orgulho, é um filtro do egoísmo, e isso não vai adiantar nada. É diferente da indiferença, o silêncio. A indiferença, ela é fruto do egoísmo, ela nos coloca como se fôssemos melhores do que os outros. O silêncio, esse sim, é um sinal de tolerância. Esse é um filtro que nos faz ver a Deus, porque o silêncio, quando ele é resultado da verdadeira pureza de coração, ele nos permite ativar o amor e a compreensão, a tolerância no relacionamento com o próximo. E ao invés de nos sentirmos magoados por sua ação equivocada,
nós vamos entender que aquele próximo não compreendeu ainda a pureza de coração. Ele ainda não se habilitou a vir a Deus. E não nos cabe limpar o coração dele. O nosso compromisso é limpar o nosso, cada um a seu tempo. E a gente muitas vezes é um tremendo faxineiro do coração dos outros, né? A gente se acha o limpador de corações alheios. A gente quer purificar os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos dos outros. O nosso compromisso com o Criador é fazer isso com o nosso coração. Então, o silêncio nesse tipo de situação vai permitir que não revidemos aquela agressão, que não cultivemos aquele ressentimento, aquela mágoa em relação ao que os outros nos fazem, mas também que não deixemos a indiferença, que simplesmente desliga o sentimento, a misericórdia de nossos corações e não nos aproxima nem um pouco do Criador, não nos habilita a ver a Deus. Então, se nós conseguirmos entender essa mensagem de Jesus, de o que nos habilita a compreender e a enxergar a grandeza do nosso Criador, nós vamos ver como João, no capítulo 4, versículo 24, cita que nós compreenderíamos Deus em espírito e verdade, e não uma visão física de um ser corpóreo, porque não é essa a visão que Jesus nos promete, caso empreendamos essa jornada de purificação. Falamos então da pureza de coração e da possibilidade de ver a Deus. Mas como que é essa jornada? Como que é o mecanismo para que nós possamos trabalhar no sentido de retirar esses filtros que impedem a nossa visão de Deus? Nós ainda estamos muito cegos, porque olhar as plantas, olhar os animais, olhar a criação e falar que coisa linda, maravilhosa, divina, até não é difícil, mas compreender o nosso dia a dia, quando alguém querido nos magoa, quando uma situação sai do nosso controle, aqueles aborrecimentos do dia a dia, que acontecem no seio da nossa família, no ambiente de trabalho, com o nosso melhor amigo, e a gente diz, eu não esperava isso dele. Aí é difícil, porque a gente carrega uma bagagem enorme, a gente carrega uma mochila daquelas de 20 quilos nas costas, cheia de ressentimentos, cheia de pensamentos pesados, cheia de mágoa, e a gente olha ao redor e acha tudo difícil. Aí a gente vai para a natureza para ver a parte boa, para respirar um ar gostoso, ver árvores, e a gente fala, isso é Deus. Não, Deus é tudo. Deus é isso e é também a nossa casa com uma família difícil, o nosso trabalho que dá muito desgosto e que nos testa todos os dias a nossa paciência, que faz com que a gente desequilibre o pensamento e tenha sentimentos, às vezes até de exterminar todo mundo ali, e o nosso instinto vai aflorando. Então é muito difícil, mas a doutrina espírita nos traz algo que é realmente a chave para abrir tudo isso, que é a reencarnação, o mecanismo da reencarnação. E Jesus coloca também o mecanismo de purificação do nosso coração, através da reencarnação, em uma passagem citada por Mateus no capítulo 18, versículos de 8 a 9, em que ele diz: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo,
cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Olha que coisa forte. Aqui também dá um dia de palestra, de discussão, na técnica do Honório Abreu, que meu pai gostava tanto, se pegássemos cada palavra. Mas vamos nos deter em alguns pontos que Kardec traz na sua explanação em O Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira coisa, nós vamos falar de escândalo. A gente pensa em escândalo como algo assim, chocante, né? Esse é o sentido que nós temos hoje em português nos dias de hoje. Mas vamos lembrar que os primeiros relatos dos ensinos de Jesus, escritos em grego, tinham sentidos que muitas vezes nos fogem. E assistindo um comentário de Haroldo Dutra Dias, que traduziu inclusive a Bíblia, ele explica que escândalon em grego significa obstáculo, pedra de tropeço. Então, se alguma coisa é motivo de escândalo, não é motivo de chocar as pessoas, mas é motivo de tropeço, motivo de causar dificuldade, é um obstáculo. Se algo é motivo de embaraço na evolução espiritual, então é melhor não ter esses embaraços. É importante que nós retiremos esses embaraços, como diz Jesus, e lançai longe de vós. E ele cita nessa passagem transcrita por Mateus algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele dita: será melhor entreis na vida com um só pé, uma só mão. Então nós entramos na vida, nós não somos criados no momento em que nascemos. Nós vamos entrar na vida, é a reencarnação. Nós vamos voltar à vida, mas aqui é uma alegoria, é uma comparação, é um exemplo. Se a nossa mão foi motivo de obstáculo, de estorvo, de empecilho para a nossa evolução espiritual, ou seja, para a nossa jornada de purificação dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, é melhor não ter essa mão. Se o nosso pé foi motivo de embaraço, e isso é também uma alegoria, é melhor que nós não tenhamos a facilidade da mobilidade, para que nós possamos tirar para longe aquilo que nos perturba, aquilo que nos dificulta compreender a verdadeira pureza e a jornada de crescimento espiritual. Então, esses motivos de entrave, eles são aquelas escolhas que nós fazemos no processo reencarnatório, em que nós escolhemos condições que parecem desfavoráveis. Parece que nós vamos ter deficiências, quando na verdade nós estamos aumentando a chance do sucesso dessa nova encarnação. Então, muitas vezes tirar a visão física vai fazer com que aquilo que nos fez nos perder espiritualmente em outras oportunidades, agora não esteja presente, e que a gente consiga concentrar nas outras aptidões que temos. Então, tirar os escândalos, tirar os obstáculos, vai nos ajudar, vai tirar aqueles entraves perigosos que fazem com que nós nos percamos no caminho. Parece estranho, né? Mas é a sabedoria infinita de Deus e a misericórdia divina que muitas vezes permite que a gente não tenha aquelas tentações ao nosso lado, para que a gente fortaleça outras capacidades, e fortalecendo, ganhando musculatura espiritual em outros aspectos, em uma próxima oportunidade, nós possamos ter todas as aptidões
e nós vamos saber o que fazer com elas. Quando nós não sabemos como dar o melhor uso para algo, é melhor não ter. Alguém entrega uma motosserra para uma criança? Mas e se for alguém experimentado, treinado e capacitado? É um grande instrumento. Se dermos um martelo para uma criança, ela sai quebrando tudo. Mas para alguém que sabe usar o instrumento, ele é um grande instrumento. Tudo na vida é assim. E ao entrar na vida, é importante que a gente tenha as ferramentas que favorecem o nosso crescimento espiritual, e não aqueles instrumentos que já nos fizeram nos perder, que já foram motivo de escândalo, já foram motivo de entrave. É melhor que eles estejam longe por enquanto, para que a gente tenha a chance de evoluir e nos purificar de coração. E Jesus promete sempre que aqueles que se tornarem puros, aqueles que cumprirem os mandamentos, aqueles que cumprirem toda a sua lei moral, que eles vão receber o reino dos céus. Em várias passagens é dito isso. Mas tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte, é aquela passagem das criancinhas: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí a gente pensa o seguinte: que reino dos céus que é esse, né? Ele fala receber o reino dos céus. Então, primeiro, não é um local, não é uma Jerusalém prometida, não é uma terra santa, não é um lugar, é uma condição espiritual de regeneração, em que o sofrimento não exista. As dores podem até existir, mas a nossa opção será de não sofrer. Quando Jesus diz que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças, quando eu era criança eu pensava, gente, mas então tem que morrer criança para ir para o céu, né? Não é nada disso. Nós não temos que ser infantis, imaturos, ingênuos, não temos que nos tornar crianças, adultos infantilizados, para que a gente seja considerado alguém que cultiva a verdadeira pureza e que está habilitado a receber o reino dos céus. Aqui o sentido não é literal, nós estamos falando da pureza espiritual para aqueles que se lhes assemelham. Então nós temos que entender qual é a característica das crianças que nós temos que copiar, para que a gente se habilite ao reino dos céus. O que Jesus resgata aqui é a simplicidade, a humildade, a pureza que as crianças têm. Mas na doutrina espírita nós aprendemos que a verdadeira pureza é aquilo que nós vamos atingir no final da nossa jornada, como espíritos divinos, como o Cristo. A pureza que nós conseguimos aqui, ela tem que ser semelhante ao que acontece com as crianças. Na vida terrena, a infância nos traz uma pureza momentânea, é temporário. E a doutrina espírita nos ensina que ao reencarnarmos, tirando os escândalos e fazendo o melhor planejamento para que possamos evoluir, nós esquecemos o passado. Essa é uma bênção que o Criador nos proporciona para eliminar justamente aqueles ressentimentos, aquelas culpas, o medo, os preconceitos. A criança não lembra de nada, ela passa por um momento em que todas aquelas experiências traumáticas do passado ficam adormecidas. Olha que bênção. Então, quando adultos, como que nós podemos nos assemelhar às crianças? Fazendo isso, esquecendo o passado. Oh, coisa difícil. A gente
traz o passado e faz o passado estar presente o tempo todo. Mas a fase da infância, a gente tem a bênção compulsória do esquecimento. É um novo corpo. Embora o espírito milenar tenha todos os ressentimentos, mágoas, incertezas e medos, e ainda esteja lutando para buscar a pureza, a gente olha para uma criança e parece uma página em branco. Parece alguém que está zeradinho. Então que a gente esforce para zerar esse passado da nossa vida e viva o presente e crie um novo futuro. Porque para trás a gente não consegue ir. E nós lembramos sempre daquela frase de Chico Xavier, que hoje é falada até nos MBAs, nos cursos de gestão, para que a gente aprenda que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Não tem como voltar atrás e fazer um novo começo, o tempo não anda para trás, mas é sempre momento, hoje, de fazer um novo fim, recomeçar agora. Isso é assemelhar-se a uma criança. Se nós fizermos isso, nós vamos tirar aquele peso do passado, aquela mágoa, aquela dificuldade toda. E nós vamos ter a oportunidade bendita de reencontrar aqueles desafetos do passado com quem a gente tem ressentimentos, mágoa, culpa, inseguranças, até raiva. Só que essas pessoas vêm como nosso filho, como nossa mãe, como nosso cônjuge, e a gente fica naquele misto assim de amor e ódio. Quanto mais a gente botar o peso na balança do amor, como uma criança tem, uma criança olha para a mãe e vê ali Deus. Ela não se lembra que é um algoz do passado. E isso é maravilhoso, porque quando essa criança crescer, ela vai aflorar a sua consciência espiritual. E aí vai ter aqueles dilemas de adolescente, né, de adulto, jovem, que olha para o pai e fala: eu detesto ele, mas é um sábio, me ensinou tudo o que eu sei de bom, mas eu não gosto dele. É o dilema. A gente é assim. A gente olha para aquele filho e fala assim: meu amado, querido, depois fala: meu Deus do céu. Se é espírita, fala: onde que eu estava com a cabeça quando aceitei reencarnar junto com ele? Por isso é importante a gente resgatar aquele pensamento infantil, entre aspas, que faz com que a gente esqueça o passado e foque no presente. O que interessa no presente é que estamos diante de uma mãe que nos ama, estamos diante de um filho que conta conosco para a sua evolução espiritual, estamos diante de alguém que um dia olhamos e apaixonamos, e que é um parceiro de luta, mas com o tempo a gente vai relembrando os ressentimentos, as culpas, e vai incomodando. Mas se a gente olhar para trás, se a gente voltar a pôr aquela mochila de 20 quilos nas costas, aí o peso fica muito grande. Mas se a gente se assemelhar a uma criança, a gente vai receber o reino dos céus, ou seja, aquela pureza espiritual vai tomando conta dos nossos espíritos. Então, quando Jesus diz: deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, é que venha ao seu reino aqueles que estão dispostos a recomeçar, a deixar de lado aquele homem antigo e deixar florescer o novo homem. Assim como Paulo escreveu aos Efésios: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Que a gente procure cultivar esse novo homem, deixar para trás aquele velho homem, cheio de ressentimentos, de mágoas, de culpa, de incertezas e medo. Que a gente deixe isso para lá e que aceite o convite de Jesus, para que a gente possa finalmente fazer um novo recomeço. A alavanca para essa transformação, nós já falamos aqui muitas vezes, todos que vêm aqui acabam de alguma forma resgatando. Essa alavanca é o amor. E a gente tem que cultivar aquele amor não egoísta, aquele amor da criança. Não um amor infantil, não um amor lúdico, um amor maduro, mas aquele amor verdadeiro que a criança tem. A criança não se lembra de nada ruim anterior. E isso dá a bendita chance de deixar a providência divina agir. Dá a chance de nós purificarmos o nosso espírito. E embora no vaso da nossa história tenha muita terra, se a gente cultivar a água limpa, vai ter cada vez mais água limpa e menos terra. A terra está lá, mas nós vamos olhar para a água e falar, está limpinha. Porque a sujeira vai decantar e a pureza vai aflorar. Isso é fazer com que o nosso presente seja aquilo que mais importa. Então, para que nós possamos finalizar a nossa conversa de hoje, nós vamos lembrar daquele convite de Jesus para as criancinhas, que a gente deixe florescer em nós essa criança no sentido da pureza, da simplicidade, da humildade, sem aquele peso insuportável do passado. O passado é pesado demais. Nós não temos musculatura ainda para aguentar carregar essa mala enorme nas nossas costas. Nós estamos ainda na jornada evolutiva em uma fase inicial. Não temos todo esse cabedal, todo esse conhecimento e toda essa capacidade de dominar os nossos pensamentos, sentimentos, moldar comportamentos pautados pelo amor, pela lei divina. Então que a gente deixe essa mala para lá, que a gente puxe a alça e deixe, e olhe para frente e viva aquilo que a gente pode fazer agora, que é um recomeço, para que a gente possa ter um novo fim, e que esse novo fim nos habilite a ter aquela pureza de coração que nós esperamos que faça com que a gente possa ver a Deus. Eu gosto sempre, assim como meu pai sempre fazia, de encerrar com uma passagem, uma poesia, alguma coisa, e a gente sempre acaba sendo intuído a encontrar alguma coisa. Nós estamos procurando a pureza que vai nos redimir, que vai nos permitir ver a Deus e nos habilitar para um novo mundo de regeneração, como um novo homem. E em 1952, Emmanuel, através do Chico Xavier, ditou uma página chamada Quando a Pureza Estiver Conosco. Então que a gente pense um pouquinho agora, com essas palavras de Emmanuel, para finalizar, como será quando a gente finalmente pôr em prática tudo isso que falamos aqui e que reflete aquilo que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Quando a pureza estiver conosco. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nela sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca,
A maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade, e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Que o Mestre Jesus possa nos inspirar sempre e que nós possamos sempre ter em mente a necessidade de despojar-nos de todo esse peso que molda os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, para que possamos começar hoje um novo fim. Obrigado.